Grande do Norte, né? Temos hoje aqui um convidado e uma convidada que são da etnia potiguara, né? Indígena do Rio Grande do Norte. A gente já aproveita para agradecer esse espaço onde é o encontro de escritores, né? África-Brasil, mas a gente também entende que a gente está dentro desse pertencimento por ser também essa etnia que forma o nosso povo, né? Então, pode parecer de antemão um pouquinho estranho a gente estar aqui, mas para a gente estar em África, no Brasil, e estar nesse encontro, é algo que nos é corriqueiro, né? Desde que aqui chegamos. Então, a gente trouxe hoje essa temática de como essas etnias, essa etnia no Rio Grande do Norte, porque a gente, e o cacique vai poder falar, o cacique Luiz Catu e Thaís e Campos também, desse apagamento da história dos indígenas no Rio Grande do Norte. Então, a partir do momento que houve esse apagamento, de como se não existisse mais nenhum ou nenhuma indígena no estado do Rio Grande do Norte, se perde a língua, né? Então, essa memória, ela se esvai. E até onde eu sei, e aí eu fiz uma coisa que eu vou deixar por último. Meu nome é Cristina Tapuia Moreno, sou da etnia Tapuia, me descobrindo da etnia Tapuia, né, por parte da minha bisavó materna, e sou professora do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte. E estou coordenadora do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Por isso mesmo, eu estou aqui nesse momento mediando essa banca. Então, na questão do apagamento, eu trago essa pergunta para Thaís e para o cacique Luiz Catu. Como é que tem sido feito? Na verdade, é assim, estão aí as comunidades. Muito provavelmente, quando as comunidades começaram a se organizar e ter um processo histórico, o tupi, esse tronco, né, da língua indígena, são várias, e várias também já desapareceram, inclusive. Como é que se deu e como é que está se dando a busca, né, trazer o tupi, como é que vocês estão trabalhando para que isso aconteça, né? Como é que é trazer isso para dentro ou de volta para a comunidade, ou reacender isso dentro da comunidade? Quem é que vocês buscam? São os mais velhos, as mais velhas? Aí vai se puxar pela memória. E aí eu vou deixar uma pergunta para todo mundo que nos está assistindo. A gente pode ter a memória como um processo de escrita? Aí eu já lanço uma pergunta que fica para o final, acho que as pessoas vão aí pensando, matutando, né? Porque existem vários tipos de linguagem. E nós não começamos exatamente com a linguagem verbalizada, né? A gente sabe disso, nós, humanidade. Embora rabiscássemos nas paredes das cavernas, isso era uma escrita, né? Mas sempre buscando pela memória, porque quando você voltava das atividades do grupo, você se sentava em círculo para contar de alguma forma como tinha sido o seu dia. E aí você tem vários tipos de linguagem juntas que não seria a que nós exercemos hoje fundamentalmente. Então, fiquem à vontade, por gentileza, para falar sobre esses processos e deixa eu ver o chat aqui, acho que tem. Ok. Tudo bem aqui. Então, nós podemos começar também por ordem alfabética. O que vocês acham? Ou podemos dar a honra à nossa líder, Thaís Campos, começando com as mulheres. Vamos começar com as mulheres, porque março passou faz muito pouco tempo. Concordo. E só antes de Thaís começar, lembrar que o dia 21 de maio foi o Dia Internacional da Diversidade Cultural para os diálogos e mediações de conflitos, né? Então, de novo, a gente está aqui trazendo
o quanto a cultura ela tem sido conflituosa em vários aspectos, né? Para o professor, para o cacique Luiz Catô, que é professor de etnohistória, e para Thaís, que é mestrando em antropologia, a gente sabe, para todos que estão assistindo, o quanto as culturas, elas podem ser conflituosas, né? Exatamente porque não existe o diálogo com a diferença e com o outro. E a gente está aqui enquanto essa diferença, né? Porque indígenas é uma diferença. Ser negro no Brasil é uma diferença. São várias etnias também africanas que aqui chegaram. Enfim, a palavra, o bastão da fala está com Thaís. Thaís, você nos ouve? Algum problema com o seu microfone? Parece que não está dando retorno, né? Não, agora tá legal, agora tá bom. Pronto. Então, gostaria de agradecer o convite para as pessoas que estão com essa volta temática indígena e, enfim, uma Thaís está tendo probleminhas. Então, vamos passar para o cacique Luiz Catu até que Thaís possa se organizar, né? Tocar a palavra com bastão de fala, o grande cacique Luiz Catu. Grande mesmo, viu, minha gente? Um grande cacique, um grande ativista e lutador pelas causas do seu povo. Gratidão, gratidão, minha parente. Estou muito feliz em estar nesse momento participando, né, desse evento, né, tão esperado e que nosso povo, os povos indígenas, né, que está no seu espaço tradicionalmente ocupado, nas suas terras de origem, e que tem compartilhado toda essa luta e resistência com os povos de África, e aqui, né, tem a todo momento, a todo espaços de luta que se encontram, tem feito formas de resistência contra todos os meios de opressão a qual nós sofremos, né, desde a chegada dos europeus aqui nesse continente e trazendo a escravidão consigo e trazendo formas de usurpação de direitos e de retirada, né, da nossa de estar e de viver no nosso espaço da Mãe Terra. Os povos indígenas, apesar de não dominarem, né, naqueles períodos essa escrita hoje formal, né, o letramento em si, mas nunca pararam de produzir, nunca pararam de trazer seus ensinamentos, de guardar tudo que vem do seu povo, de guardar suas memórias, de guardar o seu fazer e de passar isso de geração em geração. Isso é o que tem nos garantido esse sentimento de pertencimento entre o nosso povo, isso é o que tem garantido que nosso povo continue lutando para proteger a Mãe Terra pelos ensinamentos que nós trazemos dos nossos antepassados, que nós trazemos dos nossos anciãos, dos nossos mais velhos, e é dessa forma que nosso povo tem transcedido, é dessa forma que nosso povo tem feito uma educação indígena que é sistematizada a uma educação escolar indígena. E é dessa forma que nós temos lutado aqui no estado do Rio Grande do Norte para que a nossa língua ancestral, nossa língua mãe, a língua tupi, ela não desapareça, não morra, não seja o objeto que muita gente, né, insiste em reproduzir
de que é uma língua morta, de que ela desapareceu, como no Rio Grande do Norte também não tem mais índio. Essa é uma fala que meus ouvidos têm ouvido a cada momento, e a cada momento nós temos trabalhado mais, né, os povos indígenas têm trabalhado mais, principalmente as lideranças, os professores indígenas, os ativistas, os indigenistas, para que nós possamos derrubar esse negacionismo, né, à resistência indígena, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Entre os anos 2000, nos anos 2000, na verdade, a aldeia Catu, ela começou, né, uma interação com alguns indigenistas, ativistas do movimento indígena, e indígenas também de outras aldeias, inclusive do estado da Paraíba, né, que não fomos nós que dividimos os estados. Hoje, aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte, é um ciclo de uma sequência de aldeias no litoral, desde o município de Goianinha até Baía da Traição, na Paraíba. É contínua, seguindo todo o litoral do estado. São 36 aldeias, hoje, 36 aldeias, desde do município de Goianinha, que fica no Rio Grande do Norte, seguindo Canguaretama, ainda no Rio Grande do Norte, Bahia Formosa, ainda no Rio Grande do Norte, e já passando para o estado da Paraíba, Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. São 36 aldeias contínuas, Potiguara, da etnia Potiguara, no litoral do estado. 3 no Rio Grande do Norte e as demais no estado da Paraíba. Isso é quando eu falo com relação a esse ciclo no litoral, né? Porque o povo da parente Thaís é Potiguara e está na região do Mato Grande. Está na região do Mato Grande, e nós temos potiguaras também espalhados por todo o estado, né? Principalmente nessa área do litoral e na região do Mato Grande tem muito potiguara. Aqui no litoral também tem muita tapuia, tem muito Tarairiú, Paiacu, Janduís e tantos outros que vieram para cá. E o aldeamento, que é aonde dá origem à aldeia Catu, que Gramacior, que é a cidade hoje é Vila Flor, foi um local onde esses parentes, né, onde esses indígenas resistentes tiveram ali resistindo. E, claro, de tudo isso, aos nossos derredores, a nossa língua ela permanece em tudo. Só que as pessoas insistem em falar que ela está morta. Quando eu falo Canguaretama, não foi à toa que nossos parentes usaram essa palavra, esse nome, para dar a um local onde houve um massacre tremendo de indígenas para se construir um engenho. Mas as pessoas lembram do massacre de um engenho de colonos dentro da Capelinha, que é os protomártires de Cunhaú e lá de Uruaçu. Isso a historiografia oficial lembra muito bem, mas não lembra quantos indígenas foram assassinados e expulsos do Vale do Curimataú e do Cunhaú para que o engenho fosse construído. Esse que foi o verdadeiro massacre, e a partir daí nosso povo começou a chamar Canguaretama. Segundo um grande estudioso da língua tupi aqui no Brasil, que é o Eduardo de Almeida Navarro, professor da USP, Canguaretama quer dizer região dos esqueletos. Região dos esqueletos. Como é que um povo indígena vai chamar um lugar com esse significado? É porque muitos dos seus tombaram ali, lutando para proteger as nascentes que ali existia, para proteger o Vale do Curimataú e do Cunhaú. Então, Cacique, é um território sagrado. É um território sagrado. É um território sagrado. É um território sagrado. Lá tem a memória, né, e a vida de todos e todas que lutaram por essa causa, para existir, porque hoje vocês estão resistindo, nós estamos resistindo, né? Ainda não estamos existindo. Existe uma grande diferença entre existir e reexistir. Verdade, verdade. Resistir para existir, não é isso? Essa é uma luta incansável, é uma luta que não para dos povos indígenas. E, sabendo disso, alguns professores da aldeia Catu, eles se reuniram
e começaram ali a fazer grupos de estudo da língua tupi. E olha, como começou esse grupo de estudo? Como é que a gente vai recuperar tantas, né, da nossa fala que está entre o nosso povo, mas que hoje eles nem imaginam que é o tupi. Às vezes a gente pensa que está falando a língua portuguesa, né, o português brasileiro, e aqui na aldeia nós falamos o tupiguês, o tupi aportuguesado, tupiguês. Que ótimo, porque tem o pretuguês também, né? Português. Entre os afro-brasileiros. Eu esqueci agora quem foi a professora, né, a cientista, filósofa negra brasileira, e Lélia Gonzalez, português. Quem estiver aí nos ouvindo pode me corrigir, por gentileza, se eu estiver errada, mas foi a Lélia Gonzalez, se eu não estiver enganada. Que é exatamente essa questão de você estar nesse lugar, mas que é um lugar que parece não ser seu, foi seu desde sempre, mas que não lhe pertence mais, ou querem fazer não lhe pertencer, e você se vê falando, mesmo que você esteja em território brasileiro, falando português, lhe soa estranho, porque você tem troncos linguísticos próprios, tanto das nações indígenas como dos povos africanos que chegaram aqui, né, escravizados, nós temos troncos. E aí vai estar muito em algumas palavras que os brasileiros e as brasileiras usam, mas que não sabem a origem, né? Essa sonoridade da palavra. Verdade, verdade. E alguns professores da aldeia, eles começaram a fazer um grupo de estudo, né? Inclusive, eu participei desse grupo de estudo e um dos que fez o chamamento, né, para que houvesse, né, aquela vontade de realmente recuperar essa nossa língua, né, que por muito havia uma intencionalidade desde do Marquês de Pombal e bem antes, né, de apagar a nossa língua ancestral, a nossa língua mãe. E a gente percebeu que as palavras que são do tronco tupi, as palavras que são da nossa língua ancestral, da nossa língua mãe, elas tinham vergonha de se falar, porque entendiam como palavras feias, chucra. Isso foi algo repassado, né? De forma que o parente não quer falar mais pereba, né? Ferimento, né? E pereba, que é a palavra da língua tupi, né? Mas falar pereba é feio. Quem fala pereba é porque não sabe falar, jeca, e a partir Mas, daí... Cacique, me permita, eu ouvia muito quando eu era adolescente aqui em Natal, quando alguém fazia alguma coisa assim que a gente achava que, isso não é legal, dizer, mas tu é muito peba. Eu estou começando a pensar agora que peba e peba, né, a sonoridade, pereba, peba é tupi. O senhor já ouviu falar essa frase? Tipo assim, tu é muito peba. Peba é da palavra tupi, sim. Inclusive, o tatu, quando ele não é o tatu saboroso que os indígenas caçam para alimentar as suas famílias, ele chama peba, que é um tatu que não tem o mesmo gosto do tatu que eles entendem como original. Então, peba para eles é algo fraco, algo que não é original, na verdade. É uma imitação. Exatamente. Aí a gente traz para uma vivência contemporânea e a minha adolescência o povo diz assim, mas isso é muito peba. Não sabia que estava falando tupi. Então, e foi esse trabalho que alguns professores aqui, que nós fizemos na aldeia Catu, de fazer um ajuntamento de palavras que se falam no dia a dia, juntamos essas palavras, fizemos uma seleção ali, fomos anotando, conversando com um ancião, conversando com um parente, com o pai, com a mãe, com o avô, com o bisavô, e surgiu muitas palavras. Inclusive, a professora Claudiane, ela tem um material muito bom com relação a essas palavras usadas dentro da aldeia, né, no dia a dia da aldeia. E é um material usado na escola para que se possa trabalhar o tupi, né, nas escolas indígenas, principalmente da aldeia Catu. É um Catu. material produzido por vocês. Isso. Dentro Isso da mesmo. comunidade. Isso.
Inclusive, quando a Thaís puder, né, falar, ela, inclusive no Amarelão tem um livro publicado, né, do Tupi, já feito com professores, né, juntamente com alunos. Tem um livro que, lançado, inclusive, foi distribuído nas escolas indígenas do Estado também. Material de recuperação da língua tupi, né, de fortalecimento do tupi no nosso dia a dia. Seria bom que isso chegasse a todas as escolas também, né? Aos institutos federais, à Universidade Federal, esse material esteja disponível. Inclusive, os institutos poderiam comprar esse material, porque também já é uma receita, né? Para os povos, para as comunidades. Verdade, verdade. Espero que a parente Thaís consiga falar, né? Deixa eu ver. Thaís não conseguiu entrar, mas aqui pelo chat eu estou vendo que, por exemplo, Shirley Victorina, ela fala: manutenção da vida e da nossa história. É necessário ouvir e aprender sobre os povos indígenas em suas singularidades e diversidade. O Franzoini Pereira. Até o português que falamos aqui é diferente do português de Portugal. Nosso português não é português, é pretuguês. Isso, depoimento da década de 80, Lélia Gonzalez, isso mesmo, Franzoini, acho que é isso que assim que se pronuncia. Muito bem, era disso que a gente estava falando há pouco. Aí, Cacique, eu tinha perguntado também essa questão dos anciãos, né? Os anciãos da aldeia, eles ainda guardam essa memória do Tupi? Pronto. Esse trabalho ao qual eu me referi, né, que a professora de Tupi fez com demais professores que nós participamos, ele partiu a partir desse diálogo com os anciãos, né? E a partir do diálogo e que nós encontramos na nossa vivência, no nosso dia a dia, com nossos parentes. Então, vendo e percebendo que o diálogo do dia a dia desses parentes, desses anciãos, eles permaneciam falando muitas palavras do Tupi, cotidianamente, diariamente. A partir daí a gente conseguiu juntar esse material. Então, eles guardam muito dessa memória, guardam muito dessa língua, e principalmente, né, aqueles que não tiveram acesso a essa educação formal. Nós temos muitos indígenas na aldeia que não tiveram acesso, que não foram a essa escola dita para todos, né, formal, para o letramento, para ter o acesso ao numeramento. Inclusive, meus pais, seu Chão e Dona Maria de Chão, eles não tiveram acesso a essa educação formal, mas tudo que hoje eu consigo transmitir da luta, da ancestralidade, da resistência dos povos indígenas, eu trago deles, do meu tio, seu Nascimento, né, conhecido na aldeia como Bifa, que é um dos precursores da resistência indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele é um dos que, aqui na aldeia Catu, nunca negou, né, que eles continuavam vivos, existindo, né, apesar das pessoas falarem que nosso povo todos tinham sido dizimados. E ele conseguiu levar isso a ponto de chamar, de provocar a curiosidade de estudiosos, de antropólogos, para vir na aldeia, e a partir daí nós criarmos um levante aí, né, juntamente com outras aldeias, inclusive os Mendonças do Amarão, muito importante nesse contexto, né, da emergência étnica no Rio Grande do Norte entre os anos 2000, né, nos anos 2000 a 2005, né, que foi o ápice dessa luta de identidade indígena no Estado, que em 2005 teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, e nós estávamos lá, dando esse grito, né, de ressurgimento da existência, da luta, de falar, olha, não desaparecemos, fomos silenciados, continuam tentando nos silenciar, mas nós estamos aqui na luta. Então, essa memória, toda essa carga cultural que nós temos observado e
sistematizado do nosso povo, ela tem sido importante porque isso nós usamos na educação escolar indígena. Então, a memória, tudo que se traz dos anciãos, está sendo usado nas escolas indígenas. É o nosso ponto. E a gente sabe, né? Nosso povo, ele não perderam uma vírgula de tudo que eram contados, passado de geração em geração. E assim nós continuamos fazendo. Eu vou só trazer mais um comentário aqui da Lia Vieira, que ela diz: saudações a todos e todas. Lia Vieira, escritora do Rio de Janeiro, que quero aprender muito. Lia, você vai aprender bastante. Eu quase lia Queto, Lia. A gente falando aqui de, né, troncos linguísticos e dessa formação étnica da nossa população, aí Queto, né, um tronco Queto africano. Eu já ia lendo Lia Queto, mas Lia está dizendo, quero aprender, e eu já Gege Queto, né, eu já voltando aí para as etnias africanas que nos compõem. Eu vou chamar a Thaís, mas depois eu vou voltar um pouco para essa questão da memória ancestral perpetrada através dos nossos anciãos, das nossas anciãs, o que é muito importante, né? Porque na África a gente vai ter os griots que contam essas histórias, né? Toda a história daquele povo passa pelo griot, e é o griot quem transmite. E eu acredito que também dentro das comunidades indígenas existe, né, esse ancião, a figura desta pessoa, desta anciã, que é aquela que guarda essa memória, e que se não fosse isso, talvez a recuperação que hoje se está tendo do tupi não tivesse sido possível. E, assim, eu acho lindo quando a gente está vendo pela TV, né? Eu ainda não tive oportunidade de viajar. Eu já tive no Catu com alunos e alunas, turmas do Instituto Federal de Educação, a gente sempre leva as turmas para fazer essa incursão e essa excursão nesse mundo, né? As turmas que eu levei em 2019, 2018, tiveram aula, né? Uma demonstração de aula de tupi na escola, depois a gente vai voltar a falar sobre a escola também. Isso é muito importante. Então, deixa eu ver aqui se a nossa querida Thaisa Thaís já pode entrar. A Rafaela está me dizendo aqui que a Thaís saiu. Infelizmente, né, acho que todos estão aqui assistindo sabem que a internet ela não tem colaborado muito com as atividades online, porque como muita gente está usando, é o veículo, né, que a gente está usando, é a forma que a gente está tendo para trabalhar, para se comunicar, para fazer eventos, então termina congestionando. Mas uma das coisas que a gente pode pensar aqui, Cacique, e que eu já tive na comunidade Catu por mais de uma vez, e aí isso vai ficar para todo mundo que está aqui nos assistindo, a questão, quando a gente está na escola formal, eu, na época que estudava o ensino médio, até um pouco antes, tinha aula de espanhol e de inglês na escola pública. Mas eu nunca tive aula nem de tupi ou de qualquer uma outra, língua desse tronco, né? Indígena na escola, assim como também não tive nada dos troncos linguísticos africanos no Brasil. E uma das coisas que eu sempre me pergunto enquanto professora na sala de aula é por que a segunda língua que a gente estuda, sendo o inglês, a gente sabe que a gente está estudando inglês porque é hegemonia branca ocidental, é essa economia branca ocidental que manda no mundo, e aí tem todo um sistema político, econômico e social, mas que, tirando isso, o que faria muito sentido, e faz muito sentido, é que se aprenda na escola esses troncos linguísticos que formam a nossa etnia. Então, eu já deixo essa pergunta para quem está nos assistindo, para pensar de que forma poderia se dar essa questão, né, de como esses troncos poderiam estar presentes
na formação dos nossos e das nossas estudantes, isso desde a pré-escola, né? Isso desde o ensino fundamental 1, passando pelo 2, e em que medida a gente tendo contato com esses troncos linguísticos das etnias que nos formam, a, a visão que a gente tem hoje de apagamento e de invisibilidade e também de exclusão de povos indígenas, né, um racismo com as populações, com o povo negro e também com os povos indígenas, poderia não ter alcançado a dimensão que alcançou e que matou e tem matado tantos de nós. Gente, vocês podem fazer perguntas aí no chat, tá? Que depois eu repasso aqui. Essa é uma das questões, né, que nós, que somos professores indígenas, que trabalhamos no dia a dia, né, que, com a educação indígena, com a educação escolar indígena, trabalhamos a questão da temática indígena, né, com o público que não indígena. Nós temos uma preocupação, né, para estar, principalmente quando tratamos de educação escolar indígena, como essa forma de sistematizar, forma de repassar, de trocar essa experiência do fazer no dia a dia com os alunos da escola indígena, com os curiosos que estudam na escola indígena. A figura do ancião, a figura do mais velho na aldeia, ela é a mais importante. Ela é a mais importante, porque tudo que nós conseguimos repassar nas escolas indígenas, ela tem que ser validada por esses pares, que esses pares aí são os nossos mais velhos, nossos anciãos. Então, tudo que nós conseguimos e conseguimos construir e sistematizar e usar como material didático e usar como conteúdo, ele é validado, ele é passado por esses anciãos, que é importante demais, porque são os nossos grandes guardadores, né, das memórias dos nossos povos. Então, para o nosso povo, isso é muito importante ter essa referência, ter esse respeito por esses parentes. Nós conseguimos nas escolas indígenas. Eu lembro muito da escola indígena João Lino da Silva. Ela foi a primeira escola indígena do estado do Rio Grande do Norte, né? A primeira que conseguiu uma portaria e aparecer, né, no sistema do MEC como uma escola indígena dentro do estado onde se falava que os índios estavam mortos. Aí tem lá uma escola indígena trabalhando, né, professores indígenas, alunos indígenas, fazendo aquela educação específica para aquele povo, específica, diferenciada, e, né, com o desafio da interculturalidade. Isso foi muito, muito importante para a educação escolar indígena no estado do Rio Grande do Norte. Então, o nosso povo, ele tem, a partir daí, tentado de todas as formas criar mecanismos, criar materiais didáticos, criar formas de transmissão desse conhecimento. Eu tenho uma parente aqui na aldeia, uma parente, ela está fazendo educação do campo no IFRN Campus Canguaretama, a parente Meiriane, e ela é uma parente que hoje, né, a gente tem ela como uma referência na questão da literatura para aqui poder trabalhar essas ações com o nosso povo. Inclusive, o livro dela, que está recém-publicado agora, né, está novinho, que é... Novinho. Poesias de uma Potiguara, né, e eu tem uma parte que me alegra muito em ler, que é a letra... Por favor, leia. A letra viva é aquela que fala. Eu acho que essa é uma... Perfeito. É uma que traz muito, né, para aquele que consegue ouvir essa frase e meditar sobre ela, né? A letra viva é aquela que fala. E o nosso povo é esse povo que
traz essa memória, é esse povo que compartilha do seu conhecimento, do seu aprendizado. Enquanto as pessoas estão falando de lendas, nosso povo fala de encantados. Enquanto as pessoas falam de algo fictício, que na memória de alguns talvez não exista, nosso povo fala daqueles que trazem, que vêm da divindade, que trazem ensinamentos, que trazem proteção, e que, a partir daí, nós temos uma linha de raciocínio para seguir ensinamentos que são contínuos, e esses ensinamentos partem também, claro, dos nossos anciãos, dos nossos pajés, as nossas curandeiras, as benzedeiras, que são muito importantes na construção desse conhecimento para a educação escolar indígena. Eles vão estar sempre inseridos nesse contexto. Seja o pajé, seja a benzedeira, seja a curandeira, seja a parteira, né, da aldeia, eles são pessoas que são chaves mais importante na construção do conhecimento para nossos povos. E isso nos preocupa porque ainda nós temos uma educação escolar indígena no Estado que só vai do ensino infantil ao 5º ano, na grande maioria das aldeias. Em 99% das aldeias é assim que acontece. E, claro, em outras aldeias nem escola indígena ainda tem. Mas as que, na sua grande maioria, né, tem educação escolar indígena, só consegue do ensino infantil ao 5º ano do ensino fundamental 1. E isso, para a gente, é muito prejudicial, porque o indígena, com 10, 11 anos, ele tem que ir para os centros urbanos estudar uma outra educação descontextualizada daquela que ele iniciou seus estudos, né, na aldeia, numa escola indígena. Isso, para a gente, ainda é preocupante, e é um desafio para que nas escolas nós tenhamos um ensino, pelo menos, no mínimo, de 9 anos, né, o ensino fundamental de 9 anos. Tem uma pergunta, Cacique, da Shirley Vitorino, que vai nesse sentido. Ela pergunta: nas escolas indígenas, há professoras não indígenas? Aí eu já aproveito para perguntar também. A maioria dos professores e das professoras nas escolas indígenas, dentro das aldeias, são indígenas? Repita, por favor, professora. Sim, a Shirley, ela pergunta o seguinte: nas escolas indígenas, há professoras não indígenas? E aí, partindo da pergunta dela, desse questionamento, aí eu pergunto: e qual é a quantidade de professores indígenas e professoras que existem dentro das escolas da comunidade? Sim, né? Agora compreendi. Eu sei que já tem algumas que são pedagogos, né? O senhor mesmo... Bom, aí o senhor dá o seu depoimento sobre isso, né? Mas o senhor também é formado. Sim. Nas escolas indígenas hoje do Rio Grande do Norte, na sua grande maioria, os professores são indígenas e pertencentes à etnia a qual a escola está, o território que a escola está inserido. Na sua grande maioria, mas não há uma totalidade, não há um cumprimento ainda da legislação como ela exige que seja, né? Como, se eu lembrar aqui, a resolução número 5 de 2012, essa resolução, ela norteia o ensino de educação escolar indígena, né, para as escolas indígenas. E ela diz que numa escola indígena, prioritariamente, os professores têm que ser indígenas e pertencentes àquela etnia, mas ainda não é uma realidade. Por quê? Porque só 2 escolas no estado, elas são legalizadas. E quando elas não têm a legalização como escola indígena, portaria profissional, há uma inserção aí da política locais, e eles começam a burlar a lei, há enfrentamentos diários, nós temos enfrentamento com relação a isso, com a chegada de professores de outros municípios, inclusive, para lecionar numa escola indígena, sem conhecer a realidade, sem conhecer aquele contexto a qual o território que a escola está inserida. Então, não há
uma totalidade de professores indígenas ainda ensinando nas escolas indígenas, que é o correto, que está na legislação. E isso é o que no movimento indígena tem lutado para que se cumpra, que numa escola indígena tenha professores indígenas, porque vai estar trabalhando com seus parentes, alunos indígenas. Isso é importante demais, que a transmissão desse conhecimento se dá pela vivência, e eles são parte daquela vivência do dia a dia. Então, isso é importante. Eu trago um exemplo das escolas João Lino, na aldeia Catu, e a escola Alfredo Lima. São duas escolas indígenas. A João Lino é uma escola com portaria legalizada como escola indígena. A Alfredo Lima é uma escola indígena, trabalha o currículo também específico, diferenciado, intercultural, mas ainda não tem uma portaria como escola indígena. Está lutando para registrar, para poder ter, aparecer também como escola indígena nos sistemas aí do Educacenso, no geral. Quer dizer, no MEC ela já aparece, mas para o governo do Estado ela ainda não está legalizada como escola indígena. Essas duas escolas, elas não têm funcionalidade de professores indígenas. A escola Alfredo Lima, ela tem 3 professores não indígenas atuando lá na escola. Mas, claro, há aí uma observação que, às vezes, nós não temos o profissional para suprir aquela área, como professor de educação física, é um exemplo. Não tendo aquele professor, claro que nós entendemos que a especificidade da escola indígena ela deve ser considerada, mas, às vezes, há um entendimento que nós temos que fazer um convencimento de muito tempo. No caso a área da educação física, nós temos os jogos e brincadeiras indígenas. Essa disciplina ela deve, prioritariamente, ser ministrada por um fazedor de conhecimento, um indígena que vive, que conhece esses jogos e brincadeiras. Necessariamente, ele não precisa ter passado por uma academia da área da educação física, e sim o conhecimento adquirido, porque na educação física, aquele que faz o bacharelado, se gradua, né, ou se licencia em educação física, ele não faz jogos de castanha lá na universidade. Não, aí você traz uma questão muito importante, que aí eu estava me perguntando agora, por exemplo, quando a gente faz curso de inglês, a gente tem a obrigatoriedade, o professor entra na sala falando em inglês e a gente tem que se comunicar com ele, ela, o professor, a professora, falando naquela língua. Isso foi no espanhol também. Então, eu fiquei pensando agora, tanto aqui falando para o cacique Luiz Catu e Thaís, que a gente já vai trazer ela de volta, que ela está com probleminhas com a internet, e para vocês também que estão nos ouvindo e participando conosco agora, por que as universidades, por exemplo, não têm, por exemplo, você vai fazer um curso de pós-graduação e tem a proficiência, e a proficiência vai ser francês, inglês, espanhol. Por que não existe uma proficiência dentro dos troncos linguísticos dessas etnias que nos formam, né, dessa variedade? Então, por exemplo, que a gente pegasse o tupi, que é um tronco que é mais falado entre nações indígenas, e voltado para a África no Brasil, né? Nós que estamos aqui, que viemos em condições, né, estamos aqui, que nossos parentes antepassados vieram em condições escravizadas, pegar um Jeje, um Nagô, enfim, se pegasse essas comunidades e se elegesse um tronco e ali trouxesse para que a gente pudesse estudar, né, e que a gente também pudesse defender a nossa tese, a nossa dissertação, e aí vem uma questão que a Shirley também coloca. Como é que o cacique vê a produção literária que tem indígenas como tema, sem ter um escritor originário? Aí, Thaís, se você tiver aí, por favor, Rafael, eu queria que você subisse, Thaís, se for possível, se ela já estiver com a gente, para trazer a Thaís para essa nossa conversa. Certo. Thaís caiu novamente. Então, vamos dando continuidade e daqui a pouco eu vou abrir para mais perguntas, tá, gente? Vamos se colocando, assim como a Shirley também está se colocando bastante, que é para enriquecer aqui o nosso debate. Infelizmente, a nossa companheira Thaís está com esse problema com a internet. Ela mora numa localidade mais afastada e isso, né, acontece. E aí a gente aproveita para dizer que nesta pandemia nós, professores, professoras, assim como todos os nossos alunos e alunas, estão passando
por um processo parecido. Você está dando aula e o aluno perde o sinal. A gente está dando aula e cai. Enfim, vacina sim, vem vacina, salve o SUS, viva o SUS. Vamos trazer o cacique de volta. Antes de dar continuidade, sempre que o cacique Luiz Catu está numa live que eu estou, seja eu esteja mediando ou eu esteja assistindo, como ele já foi também no Instituto Federal de Educação de Ipanguaçu, aqui na Zona Oeste do Rio Grande do Norte, né? Ele, o pajé Guaracicatu, nós fizemos uma pagelança, demos uma aula linda inaugural do NEABI Ipanguaçu, tivemos o plantio da Jurema Sagrada e o plantio do Baobá. E o cacique sempre leva esse adorno que tem um grande significado, né, dentro da sua história, da história do seu povo. E aí eu vou aproveitar para perguntar, porque eu sou professora de teatro, né? Eu sou professora de teatro, faço teatro, sou atriz, sou diretora, e nas artes tudo tem um significado. Então, eu não tenho como deixar de olhar e saber que está comunicando. O que o cacique está usando sobre os ombros está comunicando. E isso é uma linguagem. Nós estamos no encontro de escritores, escritoras, né? Então, eu vou perguntar ao cacique o que está sobre os ombros dele quer comunicar, né? Então, eu vou aproveitar o que Meiriane traz no livro dela, que eu já estou louca para comprar esse livro, para ter esse livro para dar minhas aulas. É uma letra viva. Então, isso que o cacique traz sobre os ombros é vivo, está comunicando, não está ali simplesmente como uma dor, não é exatamente uma dor. Então, o cacique vai poder nos explicar agora também, nos dar essa aula. Aproveitar, né, aqui para... Quando nós, né, utilizamos penachos, sementes, todos retirados da natureza, e aqui quando nós estamos, né, com eles fazendo parte do nosso corpo, e um significado geral que eu poderia trazer é doação. Doação. Essa doação, esse sentimento de interligação com a Mãe Terra, se representa aqui. As penas a qual eu estou usando aqui, nesses penachos aqui, elas foram doadas. Elas não vieram de uma ave que foi abatida para servir de alimento, não vieram de uma ave que teve que morrer para que eu pudesse estar usando o penacho. Elas foram doadas em pontos de dormida, onde essas aves dormem, eles liberam ali o penacho. Em vários espaços elas foram recolhidas, elas representam essa liberdade, essa doação. Quando eu utilizo um colar como esse, feito com o ticum, né, ele representa aliança. Essa é uma aliança com todo aquele, né, seja indígena ou não indígena, a aliança que os indígenas sempre tiveram com o todo, com a Mãe Terra. E essa aliança, ela transcende aqui, eu mesmo estando de forma online, virtual, com outro que está lá do outro lado, eu estou mostrando que eu tenho uma aliança com vocês, porque é a mesma aliança de cuidar da Mãe Terra. Então, todos esses penachos e colares que nós, povos indígenas, utilizamos, é essa doação, é essa aliança, é esse sentimento de pertencimento que não está só entre etnias indígenas, está entre todos aqueles que comungam e que precisam sentir a mãe como parte e não como propriedade. Eu aceito e recebo essa partilha, essa doação. Essa fala do cacique Luiz Catu é muito importante, porque nós vivemos, né, um sistema econômico que é o consumo, um consumo exacerbado. Vamos trazer a questão, sim, da mais-valia. O seu trabalho tem um preço, né, Karl Marx, o seu trabalho tem um preço, mas o preço do seu trabalho, ele não é bem remunerado. Você não ganha de acordo realmente com o que você faz, com o que você produz. E tudo que está sendo produzido para o consumo não é doação, não é partilha.
existe um lucro exacerbado em cima do trabalho daquele que faz, né? Então, quem detém o poder, como o Marx chamava, o capital, acha que por ter este capital, você que vai negociar a sua força de trabalho é desmerecedor de uma remuneração à altura do seu trabalho, é menor porque você não tem o capital, isso não é verdade, é a sua força de trabalho que vai fazer com que esse capital se movimente, senão ele ficaria parado, e ainda assim gera muito lixo que vai para o meio ambiente, que leva séculos para se decompor, e que tem trazido uma qualidade de vida, ou melhor, não tem trazido qualidade de vida. Então, uma das coisas que a gente pode aprender e deve aprender com as populações indígenas é exatamente isso, é esse zelo, é esse cuidado, é essa partilha, é essa doação. E isso a gente também vai encontrar entre os povos africanos também. Então, o povo brasileiro, nós, né, brasileiros e brasileiras, temos nessa diversidade, isso que nos forma, que muito provavelmente é o que nos faz ser melhor. Quando a gente ouve aquela célebre frase, o melhor do Brasil é o brasileiro, sim, mas na minha opinião, o melhor do Brasil é o brasileiro e a brasileira, e aí vocês podem também se colocar sobre isso aí no chat, é porque nós temos essas etnias que nos formam e que trazem essa coisa da partilha, da doação, de viver em comunidade também, do comum, do coletivo, né? Aí, Cacique, eu gostaria de trazer de volta a pergunta da Shirley, que é como o Cacique vê a produção literária que tem indígenas como tema sem ter um escritor originário, ou seja, hoje a gente tem o Ailton Krenak e tantos outros, né, que escrevem, têm propriedade, como você mesmo trouxe antes, né, para escrever sobre as histórias do seu povo, porque o olhar do outro que não vive aquilo pode ser também o que nos apagou, o que nos invisibilizou. Pode ser não, também foi. Então, a partir do momento que você pode ter essa possibilidade de quem está dentro dessas vivências, que é originário daquele lugar, daquele povo, possa colocar na palavra escrita essa memória, em que medida isso faz total diferença? Nós, indígenas, temos também uma convicção que nem tudo que foi escrito por não indígenas não foi e não é importante, né? É importante, sim. Tem muita produção, inclusive, claro que em muitos momentos a escrita foi incentivada por intenções, foi incentivada por situações, por questões que eram pertinentes e favoráveis àqueles que escreviam ou àqueles que dominavam, né? Tinham o domínio tinham o poder naquele momento, né? Aquele dito que estavam ali na parte dominante de cima, né? Desde que começou esse processo de escravidão dos povos indígenas, escravizar os povos indígenas aqui, né? Até a chegada, né, dos povos de África aqui, eu acho que 1535 por aí, né? Os povos indígenas que sofreram essa primeira escravidão, que fizeram essa primeira resistência a essas formas de dominação. E, a partir daí, com essa chegada, né, vários, principalmente jesuítas, começaram a escrever, inclusive a traduzir, né, o tupi, como o Anchieta, né, e tantos outros, mas tinham ali uma tradução intencional daquele momento. Havia uma intencionalidade naquela escrita. Ela é usada hoje pelos povos indígenas, e todos esses escritos, sim, é usado. Prejudicou muito
muitos olhares, muitas pontos de vistas que foram colocados por outros, né, que escreveram sobre os povos indígenas e reforçaram um genocídio. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um caso bem curioso, que é o caso do Câmara Cascudo, né, o maior folclorista do Brasil, e os povos indígenas fazem uma frente a alguns escritos dele com relação ao nosso desaparecimento, que foi intencional da historiografia oficial naquele momento, para garantir e dar, eu diria ali, dar sustentabilidade à ocupação, a tomada dos territórios dos povos indígenas. Isso foi reproduzido durante décadas por outros escritores, por outros historiadores, antropólogos, foi reproduzido na historiografia, foi colocado como biografia em muitos materiais, né, acadêmicos, aquela fala do Câmara Cascudo. Mas nós tiramos, a partir daí, muitos outros, né, que escreveram, que são não indígenas, mas que colocaram ali seu ponto de vista, mas de forma a transmitir um pensamento, transmitir um ensejo, uma luta de um povo que ainda não estava podendo se expor, eu diria assim, ou naquele momento escrever, falar, que são escritas importantes, né, de pessoas que têm essa sensibilidade. Para a gente também foi importante. Então, eu vejo essa escrita do não indígena, claro que não, mas quando é feita por consulta, quando ela é feita junto, ela tem uma singularidade muito, muito importante. E hoje nós temos materiais assim no Rio Grande do Norte. Alguns escritores aqui do estado, alguns historiadores estão fazendo um material com consulta, né, indo em loco, fazendo uma pesquisa séria para que se produza um material sério também. E, claro, assinado ali pelos povos indígenas. Olha, não foi um não indígena que escreveu, foi, mas os povos indígenas concordam com o que está ali. Isso é importante também que se diga. E isso é muito importante para a quebra da invisibilidade. Isso é muito importante para que a gente possa, né, não é só os indígenas que vão escrever, não. Vai continuar não indígenas escrevendo também. Os indígenas têm que ter o protagonismo? Tem, é importante. E hoje a gente vê muitos indígenas escrevendo, o Daniel Munduruku, né, o Gessim Bania, o Joaquim Capinauá, tem muitos indígenas que estão escrevendo e que é muito importante o material que eles estão produzindo. Aqui no Rio Grande do Norte também, né? Como a parente Meriane, a parente Graça Graúna, a Eva Potiguara também, são parentes que estão aí envolvidos na literatura e que a gente vai acolhendo, né, parentes que estão no contexto urbano e parentes que estão nas aldeias, estão produzindo, como os parentes indígenas que participam do curso Saberes Indígenas na Escola, é um curso oferecido pelo IFRN Campus Canguaretão em parceria com o MEC, é um espaço, esse curso de formação continuada para professores indígenas aqui no estado, é um espaço importante porque está se produzindo materiais didático e paradidático para uso nas escolas indígenas e em espaços de escolas não indígenas e para a leitura, né, do público no geral. Aí está o protagonismo dos povos indígenas. Mas a gente traz aí uma releitura muito importante naquela escrita de não indígenas, quando tratam, né, da temática indígena. Para a gente é um momento que a gente faz uma releitura, porque há realmente ali uma intencionalidade, e vai saber se essa intencionalidade é concordar com o apagamento, né, com o negacionismo, ou se essa intencionalidade é dar visibilidade aos povos indígenas. Perfeito, perfeito, Cacique. Você está aí com o livro da Meriane? Não, irmãos, não, infelizmente. Seria uma oportunidade da gente mostrar. Eu estou procurando aqui onde é que eu acho. Mas eu tenho uma imagem dele aqui. Isso aqui é o local. Consegue compartilhar conosco? Sim, deixa eu mostrar aqui. Não sei se vai dar para... Vai ser muito bom. Vai ser excelente. Meriane é uma grande companheira, uma grande liderança. Não estou conseguindo... Dá para... Poesias de uma Potiguara. Isso. Gente, depois, obrigada, Cacique, eu vou
Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui na internet para Sim, colocar para vocês aqui no chat Poesias de uma Potiguara. A letra viva é aquela que que fala. fala. Lindo, 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 lindo. Ah, seria tão bom ler uma poesia dela, mas só já trazer essa citação é maravilhoso. É, a gente teve mais perguntas da nossa companheira Shirley aqui. Eu vou provocar vocês, né? Porque esse é um diálogo é mão dupla, diálogo é mão dupla, né? Então, assim, o cacique está falando, né? Eu estou provocando, fazendo as perguntas aqui, mas seria muito bom se vocês também pudessem interagir mais com a gente. Eu vou ler o nome das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Larissa Estumano, NEAB, né? NEAB, que é o Núcleo de Estudos Africanos, deve ser isso. Gera Universidade Federal do Pará. Aí temos Denis Quadros, Simone Valim, Franzuine Pereira, Wallace Linhares, Jurema José de Oliveira, Viviana Quintas, a Shirley Vitorino, né? E Laísa Gomes, Rogério Andrade, Messi Albuquerque, de Fortaleza. Agradecer, assim, a todos vocês, né? A todas e todos que estão aqui conosco nessa manhã. Infelizmente, a nossa liderança feminina, né? Que é a Thaís Campos, do Amarelão, Potiguara do Amarelão, está com problemas com a internet e seria muito importante que ela estivesse aqui conosco, né, nesse momento, porque lá na comunidade Potiguara do Amarelão também existe uma produção, né, nessa área, livros, e-books, se eu não estiver enganada, tem todo o material, né, que assim, voltado já, porque, inclusive agora, no estado do Rio Grande do Norte, né, no atual governo que a gente vive, que é um governo estadual que nos possibilita ter uma maior circulação dentro dessas questões e de poder dialogar também, né? A gente sabe que a gente só tem condições de dialogar e de propor questões como essas, voltadas para as nossas etnias indígenas, voltadas para a questão do racismo no Brasil, se você tiver governos abertos, né? Municipais, estaduais, federais, para que a gente possa estar colocando essas questões para achar soluções, né? E não é bem esse momento que a gente está vivendo a nível nacional. Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um governo que nos permite, né? Porque é um governo de esquerda, vamos dizer as coisas de formas claras e escurecidas, é um governo de esquerda, né? Bom, então a gente consegue ainda. Então a COEPI, que é uma das secretarias do Estado do Rio Grande do Norte que trabalha com políticas, né, para a diversidade étnica, racial, juventude, povos de terreiro, nós estamos nos reunindo, e o cacique faz parte de um outro grupo, que depois, inclusive, ele pode falar dentro, né, dessas questões, onde nós estamos trabalhando com a questão da educação e de como permear a educação que se tem dentro das escolas com esses saberes e esses fazeres, com esse protagonismo. A gente está agora nos grupos de trabalho para a construção de um seminário, para depois a elaboração desse documento, mas que seja algo que permaneça e que não passe depois que este governo, que nos é um facilitador dentro dessas questões, se ele não for reeleito, se ele não quiser uma reeleição e também não for reeleito, mas que essas políticas se garantam, né, e possa garantir avanços para uma educação e para uma vivência voltadas para as questões que permeiam as etnias que nos formam, né, garantindo assim que negacionismo, invisibilidade e apagamento sejam coisas que vão ficando no passado, que a gente avance cada vez mais. E também é preciso dizer nesse momento que se hoje também nós temos esse avanço, também se deve a governos que passaram na instituição, ou melhor,
na instância federal que permitiram, né? Permitiram no sentido que não, a gente sempre lutou por isso, mas a gente sempre esbarra também nas questões, nas vontades políticas, né? Então, é por isso que a gente vem resistindo, porque a gente sempre tem empecilhos, sempre tem obstáculos, né? Por causa dessa hegemonia de um povo sobre o outro, e principalmente desse povo que colonizou e colonizou de forma escravista, né? Dominadora. Eu vou trazer o cacique de volta. E a Rafaele Vieira está perguntando, né? Nós temos aqui a Shirley Vitorino dizendo excelente, assim, né? Então, a nossa conversa, cacique, está sendo bem proveitosa, bem aproveitada. E, de novo, eu agradeço o espaço que a Feira Literária Brasil-África, né, Vitória Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, está, né, aqui nos proporcionando, é muito importante a gente estar nesse espaço também, e a Rafaele, ela pergunta se a gente poderia indicar mais algumas obras literárias de autores indígenas. O Cacique já trouxe, Meriane é uma produção recente, né, tá saindo agora mesmo, saiu esses dias, né, saiu do forno, como a gente diz, esses dias. Então, assim, tá aquela comidinha quente e gostosa, saiu do forno. E eu vou tentar achar aqui, eu tô tentando achar, porque. Thaís! Tupã seja louvado! Você está aqui conosco. Que tudo que nos rege, que a Jurema Sagrada, nossos caboclos, caboclas. Obrigada. Thaís, eu não vou dizer mais nada, sem delongas. A palavra é sua. O Bastão de Fala é seu para falar sobre o que está se produzindo nesse sentido de dar visibilidade aos nossos troncos linguísticos e como isso tem se dado, de como se deu dentro da comunidade, quem fala, quem não fala, como é que está sendo esse processo, o quanto isso é importante, por que isso é importante. E Thaís é antropóloga. É isso? Vamos lá, Thaís. Thaís está conosco, mas eu acho que ela ainda está com algum probleminha. Thaís caiu de novo, gente. Então, voltou. A gente está brincando igual peteca. Peteca é um brinquedo de origem indígena, não é isso? É. Então, hoje nós estamos brincando. A internet está brincando de ser peteca. Diga, Luiz, você ia dizer alguma coisa. Confirmando, né? Peteca é um brinquedo originário, né, dos povos indígenas, feito originalmente com a palha do milho. Depois o Cacique vai falar das festas, quando a gente vai já se encaminhando para o final da nossa conversa nesse momento, dessa abertura da feira literária, sobre as feiras que acontecem, as festas que tem na comunidade. Thaís, nós estamos internet peteca hoje. Parece que Thaís caiu de novo. Bom, então vamos voltar aqui, a gente daqui a pouco vamos nos encaminhando já para finalizar, porque infelizmente nós não vamos ter Thaís e o Cacique também tem outros compromissos, todos e todas nós também estamos, né, nesse momento sempre com muitas demandas para fazer na sua comunidade, né, a questão da vacinação, que também foi um problema, chegar para os indígenas ainda está sendo um problema enquanto grupos prioritários, né, então tem várias questões aí. Então, vamos
com certeza, Thaís não vai conseguir voltar e já está muito próximo da gente encerrar. A professora Jurema depois vai entrar aqui conosco, com o seu prazer, da sua companhia, para o encerramento. E sobre a pergunta da Rafael, se poderia indicar mais obras literárias de autores indígenas, o Cacique já trouxe, a gente vai ficar devendo sobre a Meiriane, mas eu vou encaminhar para a professora Jurema e vou pedir para que ela disponibilize o contato durante os próximos dias da feira. E, Rafael, você colocando no Google, né, autores indígenas, escritores indígenas, vai aparecer, graças a Tupã, vários e vários. A gente tem Eliana Potiguara, que é daqui, né, Potiguara aqui do Rio Grande do Norte, mas que mora no Rio de Janeiro há muito tempo, já foi embaixadora de assuntos indígenas. Ela tem um livro chamado Metade Cara, metade... Agora eu não lembro, que ela vai falar sobre as memórias dela, porque ela também foi uma indígena que teve suas memórias apagadas, a família se mudou daqui, do Rio Grande do Norte, e com isso, eles não falavam também muito sobre a sua história. É Metade Cara, Metade Máscara, tá? O nome do livro da Eliane Potiguara. E você encontra, Rafael, essa referência no Google. Aí vai ter o Ailton Krenak, que já tem, acho que uns 3, 4 livros publicados, né? Eu conheço alguns. Para Adiar o Fim do Mundo, acho que é um, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Aí tem o Munduruncu, que eu nem sempre lembro o primeiro nome dele. Daniel Munduruku. Daniel Munduruku. Mas é só você colocar no Google que vai aparecer bastante. Inclusive no Instagram você já tem vários grupos feitos só por escritores e escritoras indígenas. O Caraíba é uma grande referência dele, né? O Caraíba, porque ele fala um pouco dessa história, né? Dessa relação, né? Com o homem branco, né? Com os portugueses, né? Os europeus aqui no Brasil. Eu estou procurando aqui e vale salientar, tem o Copinaua, né, também. Então, assim, eu sugiro que vocês procurem no Instagram, procurem no Google, que vocês vão ter várias referências maravilhosas, assim, de escritores e escritoras indígenas, que inclusive já tem, também, se eu não estiver enganada, editoras, né, pequenas editoras. Inclusive, a Eliane Potiguara tem uma editora, porque, como todo mundo sabe, publicar livro no Brasil não é fácil, né, então, para determinados grupos, então, se torna mais inviável ainda. Então, né, se juntam em grupos e fazem... Tem uma rádio, que a gente, no Abril Indígena, né, porque, assim, os NEABs e os NEAB fazem o Novembro Negro, né, o Dia da Consciência Negra, assim, uma semana, tem institutos que fazem mais de uma semana, e Panguaçu está fazendo 2 dias, e a gente agora abraçou o Abril Indígena, né, porque o NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, então, a Lei 10.639, e nós fazemos agora o Abril Indígena. A gente teve a professora Jurema está aqui conosco. Prazer, a gente já passa para a senhora, professora. E então a gente fez o nosso Abril Indígena. Então, trazer o Abril Indígena, fazer o Abril Indígena, abraçar o Abril Indígena para a gente, no NEAB Rio Grande do Norte, é muito importante, porque você aí traz essas questões dos troncos linguísticos, traz esses autores, essas autoras, e traz essa visibilidade, porque esse apagamento foi secular, né? Então, do século XX para cá, é que a gente tem retomado
mas, né, 2005, como o Cacique trouxe aí, essas questões, inclusive o Cacique foi uma das pessoas que mais se pronunciou durante uma audiência que teve, e a partir daí, na audiência pública, e por que eu não a minha fala? Por que alguém que está falando sobre o meu povo, sobre mim, né? Professora Jurema, por gentileza. Professora Jurema também está caindo. Hoje é o dia da peteca. Hoje é o dia da peteca aqui na nossa live. Pronto, a professora Jurema voltou. Voltei. E fica por último quem não deixa a peteca cair, né? Quem ganha o jogo. Ah, bem lembrado! Verdade, Bem é verdade. Eu quero agradecer a Cristina pela mediação da mesa, ao cacique Luiz Catu pela fala maravilhosa. Precisamos ter outros encontros como esse. Infelizmente, a nossa colega Thaisa, né, não pôde participar em função da internet, mas haverá outros encontros, provavelmente na próxima quinta-feira literária, faremos presencial, sem dúvida, né? Já estaremos no momento mais tranquilo, e eu quero trazê-los à Vitória, né, para que tenhamos esses outros diálogos sobre a experiência potiguara, sobre os trabalhos, sobre os livros, a produção, né, e como vem sendo desenvolvida essa atividade na comunidade. Tá? Então, acredito que hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um outro grupo, né, de originários. Como eu comentei anteriormente com o Cacique e com a Cristina, já tivemos aqui na UFS, na segunda-feira literária, outros escritores, né, de matriz originárias também, e agora eu conheço mais um grupo que eu não conhecia, apesar de ter feito meu pós-doc na UFRN, né, com a bolsa da CAPES, mas eu não cheguei a ter contato com nenhum grupo quando eu lá estive. Mas foi muito prazer recebê-lo, né? Pena a nossa colega não poder ter contribuído em função da internet. E a Cristina também agradeço pelas contribuições, pelos comentários, né? Aos ouvintes pelas perguntas, e continuamos a nossa luta, porque a gente sabe que não encerra agora, né? Essa